Oiê! Gente, hoje eu vim aqui para contar para vocês como que foi a minha aula, a minha participação no Encontro Internacional de Audiologia, que aconteceu no início desse mês, no início do mês de abril, em São Paulo. Eu tive a oportunidade de participar de uma mesa com outras duas colegas que trabalham com zumbido nas suas instituições de origem. São profissionais que já têm uma vasta experiência. Então foi uma oportunidade muito bacana. Daí, como no congresso a gente tem um tempo restrito, é corrido, eu vim aqui responder a um pedido de alguns colegas no final da aula, de que eu aproveitasse o canal do YouTube para conseguir falar com mais calma de como que a gente está trabalhando aqui na universidade, na avaliação e na intervenção nos pacientes com zumbido crônico. Então, eu trouxe o material exatamente como ele foi apresentado lá no congresso. Eu comecei a minha fala agradecendo muito aos membros do GEAC, aos membros do meu grupo de pesquisa, porque sozinha eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu só consigo ter conteúdo para compartilhar nos eventos e consigo ter mais conteúdo de prática em termos de pesquisa, de organização de evidências científicas, porque eu tenho os membros do GEAC. Então, eu comecei agradecendo e essa minha gratidão é sempre muito grande. E cada um, assim, com suas características, com seus potenciais, com seus diferenciais, eles somam muito, agregam muito. E nessa caminhada do zumbido, quem está comigo há muito tempo e ainda se mantém no grupo é a Rúbia Bruno, que está fazendo tese de doutorado, e o Vitor Malavolta, que começou no segundo ano de graduação e fez iniciação científica e agora está fazendo mestrado. Então, todos os outros membros de graduação e pós-graduação também têm sua importância dentro desse ambulatório. Sempre alguém traz alguma ideia, alguma perspectiva nova, algum olhar que possa engrandecer o nosso atendimento focado no paciente. E a minha instituição, a UFSM, por me permitir, por me dar estrutura para que esse projeto aconteça. Então, a ideia nesses minutinhos que eu tive no congresso foi tentar compartilhar com quem estava lá o meu desejo de que seja uma vontade maior entre os colegas fonoaudiólogos de buscar tentar diminuir o peso da vida de quem tem zumbido crônico. Porque só quem sente sabe como é, e essa frase é bem clichê, mas é exatamente assim. Então, o meu maior desejo no evento e sempre é com que os colegas tenham vontade, apreço por essa formação e que tentem, sim, diminuir o peso na vida dos pacientes que sentem zumbido crônico. Dentro do nosso ambulatório, o que a gente tem hoje em termos de intervenção? Pensando no cuidado ao paciente com zumbido crônico. O nosso pontapé inicial, o nosso ponto de partida, ele é sempre o aconselhamento fonoaudiológico. O aconselhamento tem inúmeras evidências na literatura de que ele funciona, de que ele ajuda, de que ele faz com que o paciente se sinta acolhido e se sinta melhor. E a gente teve a oportunidade de publicar um artigo sobre aconselhamento, que foi o desfecho da dissertação de mestrado, da dissertação de mestrado da Rúbia. E daqui a pouco eu vou mostrar esse protocolo para vocês. Então, o aconselhamento ele vai ser sempre o nosso ponto de partida. Ah, Michele, por onde eu começo? Por ele. Mas o que eu vou aconselhar? O que o paciente trouxer. Então, a gente ouve tudo que o paciente tem para dizer, a gente recebe todas as demandas que ele traz da vida emocional, na sua grande maioria com uma demanda emocional muito grande,
E a gente vai buscando em questões metabólicas, musculares, emocionais, vasculares, o que a gente possa tentar já colocar esse paciente num possível subgrupo e começar a troca com ele de, olha só, tem tratamento, dá para diminuir teu incômodo, a gente tem o que fazer, mas a gente precisa que seja claro para você que uma parte do tratamento cabe a nós, enquanto profissionais, enquanto grupo, e a outra parte cabe a você, enquanto paciente. Então, aqui no aconselhamento é o nosso primeiro enlace de responsabilidade, de que a gente divide essa responsabilidade com o paciente, pedindo para ele confiar na gente, mas dando tarefa, dando responsabilidade para ele dentro desse processo. Então, é muito difícil a gente pensar numa receita pronta desse aconselhamento, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o paciente J, o aconselhamento que eu fiz com ele na primeira sessão, e ele tem retorno agora, na próxima sexta-feira, dia 29, e eu também me vem na cabeça o aconselhamento de uma outra paciente, que é a paciente D, é uma moça de 39 anos, o J tem 36 anos, e o aconselhamento deles foi completamente diferente, porque o J trouxe já toda uma história de ter ido em outros profissionais, de ter buscado tratamento, do quanto ele não estava motivado porque ele acreditava que não ia dar certo, e a paciente D vinha com esse sintoma há bastante tempo, vinha sofrendo com isso, mas não tinha procurado ajuda até então. Ela só tinha feito há algum tempo atrás uma audiometria. Então, o que a gente pediu para eles é diferente. Não dá para a gente pegar o protocolo e achar que com todo mundo vai ser igual, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ligar o ar aqui, que esquentou. Um verão fora de época em Santa Maria. Então, pensando nessas estratégias de intervenção que a gente tem na mão para utilizar no ambulatório, a gente tem utilizado bastante o enriquecimento sonoro pelo aplicativo. Nós estamos utilizando o Tinnitus Calmer, sem nenhum conflito de interesse. É um app que a gente achou fácil de manusear para os pacientes de diferente domínio de celular, de tecnologia. E a gente tem um desejo, a médio e longo prazo, de ter mais informações sobre o uso do app no sentido de quantas horas eu preciso usar por dia, mediante cada característica do paciente, no nível mínimo de mascaramento, na inibição residual. Então, hoje a gente não tem total clareza disso na literatura e é uma coisa que a gente tem vontade de fazer. Hoje, a gente prescreve, porque a gente sabe, existem evidências, tem um texto do Dr. Richard Tyler que eu vou mostrar daqui a pouco, que mostra pra gente que funciona. A gente precisa tirar o foco do paciente do zumbido, colocar um outro som na atenção, na atividade, na vida dele, para que a gente possa ir desmanchando esses nós que o zumbido foi criando e esses curtos-circuitos que o zumbido foi fazendo. Então, é fácil de usar e funciona, dá resultado. Para todo mundo, não. Então, no zumbido tem isso, né? Nenhuma das coisas dá certo para todo mundo. A gente não tem a receita de bolo única e é isso que a gente tem que ter em mente. Porque tem um texto do Tyler também aqui, que eu não sei se botei nessa apresentação, mas ele fala sobre trabalhar a nossa expectativa, né? A expectativa do profissional. Então, a gente tem que trabalhar a expectativa do paciente e a expectativa do profissional. Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui. Pronto. E a expectativa do profissional. Então, para nós, também é um desafio, porque a gente quer que o paciente melhore, a gente quer que o paciente fique cada vez mais tranquilo. Se a gente não conseguir remissão do sintoma, que a gente consiga uma mudança de reação frente a esse sintoma,
uma mudança de incômodo frente a esse sintoma, e isso é um processo. Então, a gente acolhe o paciente e normalmente dá umas 3 semanas de intervalo para fazer o retorno, depende muito de cada paciente. Tem paciente que a gente já fez acompanhamento semanal, então, isso é o paciente que manda, assim, a gente vai muito pela demanda que o paciente traz. A acupuntura e a osteopatia craniana são 2 técnicas de intervenção que hoje a gente não está fazendo no ambulatório, no grupo, porque nós tivemos uma fisioterapeuta que foi doutoranda do professor Aron, e eu fui co-orientadora dela, que é a Carol. E a Carol teve uma super participação conosco no grupo, ela já tem artigos publicados do desfecho do doutorado dela, mostrando que a acupuntura e a osteopatia craniana, elas podem sim diminuir a percepção do zumbido crônico, entra bastante na linha de tratamento do zumbido somatosensorial, mas também pode ajudar o paciente que tem um zumbido de fundo muito emocional. E quando eu falo somatosensorial e emocional, não significa que o paciente não tenha perda auditiva. A gente recebe, a imensa maioria dos nossos pacientes hoje, eles têm limiares normais. Mas não é porque o paciente tem perda pequena, perda, por exemplo, em agudos, ou perda que na OMS 2020 ainda dá normal, eu ainda não tenho uma perda na média, mas eu já tenho perdas em frequências específicas, não significa que porque o paciente tem perda, eu não vou tentar estratégias de tratamento que não sejam amplificação sonora, que não sejam enriquecimento sonoro. A gente pode tentar e sabe que funciona, porque tanto no doutorado da Carol, quanto no doutorado da Sheila, quanto no doutorado da Rúbia, a gente tem pacientes com perda que se sentem melhor, que se sentem sofrendo menos, que percebem redução do sintoma ou remissão do sintoma com, por exemplo, suplementação do extrato de açaí. Então, essas 2 atividades aqui são atividades que a gente não tem hoje, mas que a gente já tem publicações e evidências de que funciona. A suplementação com extrato de açaí foi o desfecho da tese de doutorado da Sheila Opitz, sempre falo errado sobre o nome dela, da Sheila Opitz. O doutorado da Sheila também já está publicado, e eu vou mostrar ele aqui para vocês. E a suplementação com extrato de açaí, ela vem na linha de trabalhar com questões antioxidantes, de fazer uma limpeza metabólica nos pacientes, com todos os benefícios que a gente sabe que o açaí tem. Então, eu vou hoje conversar com vocês mais sobre o aconselhamento e a suplementação com extrato de açaí, por isso que está em negrito aí nas estratégias de intervenção. Mas a gente também tem trabalhos acontecendo com práticas integrativas complementares em saúde de barra de Axis, e 2 estratégias que são realizadas hoje exclusivamente pelo Vitor, que é o mestrando, porque ele tem os cursos de auriculoterapia e de neuromodulação, que eu ainda não tenho, mas pretendo ter essa formação em breve. Então, a aurícula e a neuromodulação tem ficado totalmente nas mãos do Vitor, como mestrando do grupo, manejando os pacientes que a gente percebe que podem se beneficiar dessas técnicas. Então, quando a gente escuta, assim, de um paciente, que a gente inclusive recebeu essa semana, na segunda-feira, uma senhora de 49 anos, super nervosa, extremamente angustiada, porque ela tinha ido ao médico e o médico disse que não tinha o que fazer, que ela tinha que se acostumar com isso. Então, quando a gente vê uma listinha de 9 possibilidades de intervenção, de manejo, que a gente nem chegou na parte médica, a gente nem falou em medicação, a gente está falando só em estratégias que podem ser feitas pelo fonoaudiólogo e pelo fisioterapeuta, dói no coração,
quando a gente recebe um paciente sofrendo muito, como foi o caso na segunda-feira, porque ficou com esse registro de que realmente não tinha nada para fazer. Então tem um monte de coisa para fazer, a gente consegue intervir e a gente precisa intervir. Então é um sintoma que cada vez mais clama pela nossa intervenção fonoaudiológica, fisioterápica, psicológica, médica, otorrinolaringológica. É um campo muito multiprofissional e que a grande maioria dos pacientes precisa, não só da gente enquanto fono, precisa normalmente de mais de um profissional. E depois do Covid, essa necessidade de intervenção, ela só aumentou. Então, eu quero contar para vocês que o nosso projeto, ele é um projeto aberto à comunidade, então ele é um projeto de extensão. Tem sim pesquisas envolvidas, mas a primeira coisa é o foco no paciente, a gente está lá para atender o paciente. Então é um projeto aberto à comunidade, os projetos de extensão eles têm esse objetivo, levar a universidade para a população, e ele tem hoje 2 mestrandos, 12 graduandos e um docente que sou eu, e acontece na Clínica Escola do curso de Fonoaudiologia, aqui da UFSM, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. E esse texto, que foi publicado em 2019, que é uma recomendação do grupo da Europa, ele é extremamente interessante porque ele fala o que eu acredito demais e que se aplica muito no Brasil. Ele diz que a maioria dos países não possui diretrizes para o manejo do paciente com zumbido. Que as práticas clínicas, elas variam drasticamente nesse cuidado e nessa atenção ao paciente. Então, aqui já tem 2 notícias que não são nada agradáveis, né? E que com certeza elas acontecem no Brasil. O discurso dos profissionais, ele tem muita desigualdade, que eu acabei de falar. Eu recebi a paciente na segunda, peguei nas mãos dela, tinha uma aluna junto, que é a Cris Picoloto, eu peguei nas mãos dela e eu disse, confia na gente, confia em nós, vai dar certo, a gente vai te ajudar. Dá um nervoso na gente de pegar tanta responsabilidade? Dá, mas é acreditando que a gente consegue que as coisas aconteçam. Então, eu fico imaginando a cabeça da paciente, né? Porque realmente tem uma desigualdade no discurso. O médico vai lá e diz que não tem o que fazer, a fonoaudióloga diz, vamos junto que vai dar certo. E esse panorama que acontece nas práticas clínicas e nos discursos profissionais, ele nos traz uma oportunidade. E essa oportunidade é um grande desejo meu, e até conversei com vários colegas sobre isso no EIA, no encontro no início do mês, porque traz a oportunidade da gente poder introduzir esses padrões, da gente criar essas diretrizes, e de que nós tenhamos a possibilidade de ter um guia, um manual, igual a gente tem para avaliação audiológica básica, para o processamento auditivo. O manual do processamento auditivo, ele é bastante relacionado ao público infantil, mas ele existe. Ele é um pontapé inicial para quem for trabalhar com o público adulto, com o público idoso. Então, no zumbido, a gente carece demais desse guia, desse manual, desse guideline, para a gente conseguir organizar isso. E nós aqui no GA, aqui na UFSM, a gente vai plantando um pouquinho e tentando compartilhar com vocês, para que vocês possam abraçar essa nossa ideia. Nesse sentido, esse artigo, que foi publicado em 2018 na Revista Brasileira de Otorrino, ele é um artigo que fala sobre as evidências e as experiências de um grupo brasileiro, de um grupo de profissionais que trabalha com zumbido crônico. Então, ele tenta atender um pouco o que fala nesse texto do grupo da Europa, que é tentar uniformizar, tentar contar um pouco das evidências de como manejar um paciente com zumbido e intolerância ao som. Então, eles concluem, né, que existe uma visão ampla da abordagem dos pacientes com zumbido e com sensibilidade auditiva, e essas visões amplas, elas são todas baseadas em evidências científicas
e nessa experiência nacional. Vocês podem perceber que é um grupo de pessoas bastante grande, muitas pessoas de renome estão envolvidas nesse trabalho, e aqui eles trazem quais avaliações audiológicas podem ser feitas e algumas estratégias, algumas possibilidades de reabilitação. Então, quem lê esse texto, que é de 2018, não pode de jeito nenhum dizer que não tem o que fazer, porque aqui já tem alguma coisa. Existem outras estratégias que não estão postas aqui? Existem, mas aqui já é um pontapé inicial. Então, quando a gente pensa no paciente com zumbido crônico, o ponto de partida desses pacientes, a largada desses pacientes, ou é com o médico otorrinolaringologista ou é conosco, fonoaudiólogos. E o que todo paciente faz, indiscutivelmente, é a audiometria e medidas de imitância acústica. O protocolo depois da audiometria e da imitanciometria, ele é muito variado de acordo com o médico que pede, se o pedido veio do psiquiatra, do neuro, do otorrino, porque a gente também tem recebido esses pacientes de outros profissionais que não o otorrino, porque tem muito paciente com zumbido que vai no otorrino e vai no psiquiatra ao mesmo tempo. Então, entendendo que o ponto de partida, a maioria do otorrino ou conosco, e todo mundo faz audiometria, esse foi o meu grande convite para quem estava lá no evento, e agora fica aqui um convite público para muito mais gente, que o profissional fonoaudiólogo que trabalha com avaliação audiológica básica, ele recebe com certeza na agenda de cada dia inúmeros pacientes que dizem que tem zumbido. Só que daí vai de uma escolha desse profissional, se ele vai só perguntar, você tem zumbido? Sim. Incomoda? Sim. E ele vai deixar isso passar, ou se ele vai buscar uma alternativa, vai buscar uma estratégia dentro da sua agenda de trabalho, seja num serviço público ou privado, de como que ele vai acolher e manejar esse paciente. Então, uma das perguntas que eu mais recebo é, Michele, por onde eu começo? Começa pelas orientações e pelo acolhimento. Se você não consegue fazer isso no dia da agenda de áudio, porque é um paciente atrás do outro, abre um dia só de retorno para paciente com zumbido. Daí você fala para o paciente, olha, hoje a gente fez o teu exame de audição, eu sei que o teu zumbido te incomoda, eu não consigo hoje te dar atenção, mas eu quero te pedir para voltar nesse dia, nessa hora, e a gente vai conversar só sobre o teu zumbido. Daí, cada serviço vai ver como isso vai ser cobrado. Se for no SUS, qual que é o código que vai ser utilizado. Se for no particular, vai ser uma consulta fonoaudiológica. A parte burocrática disso eu acho que não é a mais difícil de organizar, bem pelo contrário. Então, criando essa agenda, você vai criar o seu protocolo, que é o que a gente vai tentar construir aqui, compartilhando com vocês e contando como que é a nossa rotina, como que é o nosso trabalho, para que vocês possam tentar criar o trabalho de vocês. No momento que existe uma agenda só para retorno dos pacientes de zumbido, você vai ouvir tudo que ele tem para falar daquele zumbido e o primeiro passo vai sempre ser o aconselhamento. Então, fica aqui o meu desejo e a minha vontade gigante de que esse possa ser o ponto de partida dos profissionais fonoaudiólogos nesse cuidado ao paciente com zumbido crônico. Para nós, aqui na universidade, como que hoje é o nosso trabalho? A gente recebe os pacientes, faz o acolhimento, ouve o que eles têm para dizer atentamente. A gente tenta fazer uma escuta qualificada e isso faz com que a consulta realmente demore. Não são consultas rápidas, a gente gasta às vezes 1h30 só no diálogo inicial. E tá tudo bem, porque a ideia é uma escuta qualificada. Se a gente conseguir, com a escuta qualificada, já melhorar alguma coisa na vida do paciente, já estamos no lucro. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que a gente tem um resultado disso. A Brenda e a Cassie foram 2 alunas minhas de TCC
e elas fizeram o TCC sobre isso, porque elas estavam na época de começar a coleta do TCC, veio a pandemia, então nós utilizamos dados que nós já tínhamos em função da coleta do doutorado da Sheila, que falava sobre isso, que avaliava isso, assim, o acolhimento. Então, vou mostrar para vocês que só a escuta qualificada já funciona. Depois que a gente acolhe os pacientes, a gente faz uma identificação do possível subgrupo. Hoje, eu não vou me alongar tanto aqui nessa questão do subgrupo, porque a gente gasta tempo, mas eu tenho o desejo de poder voltar e conversar mais com vocês sobre isso. Se o paciente ele é auditivo, se ele é metabólico, se ele é muscular, se ele é emocional, se ele é vascular, se ele é 2 ou 3 coisas desses subgrupos e o que pesa mais para esse zumbido incomodar tanto. Existem inúmeros pacientes que têm perda auditiva e eles não sentem zumbido. Então, não dá para a gente ficar achando que quando tem perda auditiva é só aparelho que a gente vai colocar. A gente pode fazer os outros manejos, sim, como eu comentei antes, né? Nunca esquecendo disso. Existem inúmeros pacientes que têm perda e não têm zumbido. Ou se tem, não se incomoda. Depois que a gente faz a identificação do possível subgrupo, então a gente chega no protocolo de aconselhamento. E depois que a gente aconselha, a gente começa o acompanhamento, a intervenção, que como eu comentei antes, vai ser semanal, quinzenal, mensal, de acordo com a demanda do paciente, de acordo com o que ele trouxer para a gente. Eu já comentei da divisão da responsabilidade, isso aqui é protocolar, e eu tenho um desejo muito grande, desde que a gente voltou à presencialidade em julho do ano passado, da gente ter POP, procedimento operacional padrão, para tudo que a gente faz. Principalmente no GEAC, por ser um grupo de ensino, pesquisa e extensão. Dividir a responsabilidade é um POP, é um procedimento operacional padrão, é o que a gente precisa sempre, porque o paciente precisa entender que também depende dele. E daí aqui eu trouxe para vocês esses resultados que eu comentei do TCC da Brenda e da Cassie, que traz o THI pré e pós acolhimento, pré e pós escuta qualificada. Então percebam que a média no THI ela diminuiu. Então os pacientes diminuíram o handicap, o desconforto, o quanto eles sofrem com o sintoma. Percebam que o mínimo melhorou muito, então a gente conseguiu melhorar o THI de alguns pacientes, mas, por outro lado, a gente aumentou muito a variação. E o que isso mostra pra gente? O que eu falei antes, que nenhuma técnica dá certo para todo mundo, que a individualidade do zumbido é muito única. Então, o que a gente tem que pegar disso? Que melhoraram, pessoas melhoraram. Maravilha. Aumentou a variação? Aumentou. Alguém piorou? Sim. A gente vai cuidar desse alguém que piorou, a gente vai buscar uma outra estratégia para esse alguém que piorou. Mas a gente tem que entender que acolher e escutar já é um pedaço do caminho que pode ser andado. Nesse mesmo trabalho, as meninas mediram por meio do BAI, que é um protocolo de rastreio de ansiedade, um inventário para identificar níveis de ansiedade. E também, ó, a gente tem uma redução dos níveis de ansiedade e aqui a gente teve uma diminuição da variação. Então, a pessoa se sente menos ansiosa quando ela é ouvida. Ela se sente menos ansiosa quando ela vê que alguém está dando atenção para ela. Isso a gente não precisa estudar muito para saber, né? É muito bom a gente ser ouvido, é muito bom saber que tem alguém prestando atenção no que a gente quer dizer e não tá olhando para o relógio ou não tá sentado na ponta da cadeira pronto para levantar. É muito ruim quando a gente é atendido assim, né? E aqui na escala EVA, que é aquela escala visual analógica de 0 a 10, que a gente pede para o paciente o quanto ele está incomodado com o zumbido dele, percebam que também a gente teve uma redução
o mínimo diminuiu, mas tivemos um aumento de variação, que conversou com o THI aqui. Então, o que mais a gente conseguiu reduzir em termos de redução, inclusive de variabilidade, foi a ansiedade. Mas quando a gente melhora a ansiedade, a gente melhora o zumbido. Isso está escrito em um monte de textos científicos. Então, esse é o trabalho das meninas, que a gente espera conseguir publicar em breve, e fala sobre isso, sobre a escuta qualificada e o acolhimento. E isso do acolhimento, ele está previsto em textos curtos e rápidos, muito gostosos de ler, que são publicados na Hearing Journal. E aqui, em especial, está o Dr. Richard Tyler, que é um grande nome para quem estuda zumbido. E eu trouxe vários exemplos de textos dessa revista, da Hearing Journal, porque são esses textos rápidos, assim, riquíssimos de informação, que a gente consegue ter muita clareza ao final da leitura, assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E esse aqui é o texto do Richard Tyler, que fala desse manejo ao paciente e também do audiologista nessas expectativas aí do tratamento que eu tinha comentado antes. Chegando na identificação do subgrupo, eu falei que eu não vou me estender muito, mas eu só quero trazer um destaque, assim, muito destaque para vocês, que foi uma vivência recente nossa. Quando o paciente, ele traz para vocês na anamnese que ele tem mais de um zumbido, que ele é chiado e é apito, ele é uma abelha e a panela de pressão. Quando ele diz que o zumbido não é um tom único, não é sempre um apito ou é sempre um chiado, é importante que isso seja um alerta para a gente na anamnese, não só que a gente anote lá, porque nós tivemos uma experiência bastante recente de um paciente que a única coisa que a gente encontrou, nós, no grupo da fono, com a médica otorrinolaringologista, que nos ajuda com alguns pacientes mais graves de zumbido, mas principalmente porque ela está vinculada ao projeto do Vitor, projeto de mestrado do Vitor, o alerta que veio para nós foi esse. Foi a única coisa que a gente achou em toda a história clínica do paciente que justificasse um achado da ressonância. Porque olha o que apareceu na ressonância. Então, uma ressonância dos ossos temporais, que trouxe assim, identifica-se um segmento da artéria cerebelar antero inferior, bilateralmente projetado no poro acústico interno correspondente, sem se estender ao interior. Ele está em contato com os pares cranianos sétimo e oitavo. Então, por estar em contato com o sétimo e o par craniano, a gente tem ali um conflito neurovascular. E esse conflito neurovascular, ele se correlaciona com os dados clínicos, que é o zumbido. Porque a otorrino pediu a ressonância por conta de inúmeros tratamentos que o paciente já tinha feito, nenhum com sucesso para remissão ou redução do sintoma ou redução do incômodo. Então, um zumbido vascular, e a única coisa que a gente encontrou de alerta para pensar nesse zumbido vascular foi essa possibilidade de mais de um zumbido. O zumbido vascular precisa ser acompanhado pelo médico otorrino e a gente fica um pouco mais de mãos amarradas, sim. Então, chegamos no aconselhamento, que eu falei que hoje é o que eu vou me deter mais, que tem que vem, né? O nosso trabalho é baseado nesse protocolo de aconselhamento em formato único e personalizado. E esse título, esse nome que a gente deu, ele trouxe confusão para alguns colegas, no sentido de que parecia que seria uma sessão única, e não é isso. O único e personalizado é porque a gente juntou
num lugar só, numa folha, tudo que a gente sabe que existe na literatura que possa influenciar na percepção do zumbido. Então, esse protocolo, ele traz então as tarefas que a gente tem que pedir para o paciente, só que o que eu acho que precisa de muito destaque aqui é a nossa compreensão, o nosso entendimento de por que cada uma dessas tarefas. Não é só a gente conversar com o paciente e sair pedindo, toma mais água, não faz jejum, faz atividade física. A gente tem que mostrar para o paciente o porquê que tomar água é importante, porquê que ele não pode fazer jejum, porquê que a atividade física é fundamental quando ele pode fazer atividade física, quando ele tem a liberação do cardiologista, quando ele não tem nenhuma lesão. Porque isso traz confiança para o paciente e faz ele acreditar que realmente isso possa fazer a diferença. Porque beber mais água, por exemplo, só se tem bons motivos para beber água. Especificamente pensando no zumbido, a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, quando a gente toma bastante água, a gente tem uma chance de ter um fluxo intestinal melhor, diário, além de que pela urina a gente manda embora um monte de coisa que precisa sair do organismo, que precisa ser limpa. E a hidratação, ela é fundamental. Então, quando um paciente chega e ele diz assim para você: eu tomo um copo d'água de manhã, um copo d'água à tarde. Opa, será que o aumento desse zumbido, será que o incômodo desse paciente amplificado é porque ele não está hidratando devidamente? Então, como que a gente conduz isso? Dona Maria, seu João, eu vou conversar um pouquinho agora com você sobre coisas que influenciam no zumbido. E essas coisas que influenciam no zumbido, elas dependem de você. Então, eu quero que você me conte como que é a sua rotina de ingestão de água. Daí o paciente vai falar se ele toma um copo, 2 copos, 1 litro, uma garrafinha, 2 garrafinhas. Aquele geralzão que a gente tem é que o paciente precisa aí de pelo menos 2 litros de água por dia, né? Esse é o geralzão. Tem paciente que precisaria mais pelo peso, mas a gente não faz essas contas, porque daí se a gente precisar desse detalhamento, a gente vai pedir ajuda para o colega nutricionista. Mas, no mínimo, 2 litros de água por dia. Então, quando o paciente diz assim, eu tomo um copo d'água quando eu acordo e depois eu não tomo mais, não dá. Temos problemas. Então, a gente vai lá e marca um xizinho e vai dizer para o paciente, vou até fazer aqui. A gente vai lá e marca um xizinho e pede para o paciente que ele precisa beber mais água. E daí a gente, na sequência, pergunta, agora eu quero que você me diga como que é a tua rotina alimentar. Daí o paciente diz assim, vou pegar um exemplo do Rio Grande do Sul, bem característico. Eu acordo e eu vou tomar meu chimarrão. E depois que eu tomo meu chimarrão, lá pelas 10h30, 11h, eu como uma bolachinha, um iogurte, e lá pelo 12h30 eu almoço. Temos um problema. A organização metabólica desse paciente não tá boa, porque ele tá começando o dia com o chimarrão que tem cafeína. A gente já sabe que tem inúmeros estudos dessa relação da cafeína com o zumbido, e nem sempre a cafeína é um problema, mas o jejum é. Então, a gente precisa pedir para o paciente tentar começar a introduzir uma pequena porção de café da manhã, uma fruta, metade de um pão, um café com leite, um suco. Nós não somos nutricionistas e a gente não tem informação para prescrever dieta. O que a gente quer aqui é só pedir para o paciente não ficar um tempão sem comer. Então, tem muitos pacientes que dizem assim, eu almoço meio-dia, depois eu vou comer quando eu chego em casa, 7h30, 8h. A cóclea, o órgão auditivo, não tem reserva energética. Então, o que eu comi meio-dia, eu estou usando aí nas próximas 3, 4 horas. O órgão auditivo está usando nas próximas 3, 4 horas.
E se eu não faço uma reposição, o meu órgão auditivo, ele pode me trazer um alerta de que ele está precisando de uma reposição energética, e esse alerta pode vir em forma de zumbido. Então, se a gente entender que o paciente tem muitos erros alimentares, a gente pode e deve pedir ajuda para o colega nutricionista. E daí, se a gente tiver na região um colega que entenda bastante desses aspectos nutricionais do paciente com zumbido crônico, perfeito. Existem inúmeros textos que falam sobre a suplementação no paciente com zumbido, né? Se eu preciso mais de vitamina B12, se eu preciso de vitamina D. E daí vem a importância dos exames laboratoriais. A gente precisa saber o que pedir para o paciente de exame laboratorial, conversando com o otorrino, ou a gente mesmo pede os exames. A gente não tem uma formação em observar os exames laboratoriais, mas a gente pode trocar uma ideia com o colega médico. Aqui na universidade tem uns cursos de curta duração que são feitos para os profissionais da área da saúde, para que nós possamos aprender a fazer a interpretação desses exames. Então, o básico, digamos assim, se a gente está fora da curva, a gente sabe fazer. Aqui nessa conversa que eu fiz no congresso e que eu estou aqui partilhando com vocês hoje, eu não falei nada de avaliação, porque foi a fala das minhas duas colegas que estavam na mesa comigo, da Adriane e da Maria Fernanda. Ai, perdão se eu falei o nome dela errado. Mas as colegas falaram sobre avaliação, então eu entrei direto aqui conversando com vocês na intervenção, trazendo então exatamente o que eu tentei fazer lá, mas aqui com muito mais calma. Então, identificamos um jejum gigante, a gente vai lá e vai pedir para o paciente tentar colocar uma fruta, um iogurte, uma barrinha de cereal no meio da manhã, quando ele toma café e não faz lanchinho. De tarde, repetir o lanchinho da manhã, ou fazer um outro lanchinho. E explicando essa questão da reserva energética. A atividade física, ela é mágica, né? Eu sou apaixonada por atividade física, eu sou uma defensora master da atividade física, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Existem inúmeros estudos que falam sobre os benefícios da atividade física para tudo, e saiu recentemente agora, acho que foi semana passada, uma reportagem enorme no Jornal Nacional sobre os efeitos da atividade física na prevenção do Alzheimer em função da irisina, que é um dos hormônios que a gente produz enquanto a gente está fazendo atividade física. Então, a gente coloca a cabeça para funcionar, né? Produz esses hormônios e, em especial nessa reportagem, falaram sobre a irisina e o efeito no auxílio desse envelhecimento saudável. E pensando no zumbido, eu vou lá para o slide que eu mostrei na apresentação, depois eu volto aqui. O que a atividade física faz? Ela libera no nosso cérebro só coisa boa, ela só traz química saudável. Então, ela vai liberar dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina. Então, esses hormônios, quando a hipófise começa uma produção maior deles, a gente consegue ir bloqueando e dando um nocaute em toda aquela ativação que foi feita no sistema límbico, ao contrário disso. Porque o zumbido ele vai lá no sistema límbico e ele fica fazendo toda uma negatividade ali, naquela atividade neural, e a gente pega todos esses hormônios e pum, damos um nocaute nisso, tentando reorganizar essa atividade sináptica, tentando reorganizar esse cérebro. E eu uso muito com o paciente o termo de ir limpando esses nós neurais, esses nós de curto-circuito que o zumbido causou. Então, a dopamina, ela também vem de um sono bom, a serotonina de pegar um sol gostoso e do hábito de gratidão e de valorizar
muito bons momentos. A endorfina de fazer o que faz a gente feliz, pode ser rir, cantar, dançar. Os exercícios físicos liberam tudo isso, né? Serotonina, dopamina, mas muita endorfina, por isso que o pessoal fala sair endorfinado, porque traz essa sensação de realização, de prazer, de felicidade. E a ocitocina, eu brinco sempre que ela é a mais fácil, né? Um abraço gostoso já libera ocitocina. E eu adoro um abraço gostoso. Eu acho que isso são coisas que o paciente com zumbido precisa saber. Ele precisa saber que pequenas coisas, pequenos detalhes no dia a dia dele podem mudar a química do cérebro e tornar esse cérebro mais saudável e fazer com que a gente vá conseguindo remissão do sintoma, com que a gente vá caminhando para uma mudança de comportamento, de visão. E isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso é a literatura que fala para a gente, uma literatura muito recente desse trabalho de Kang e colaboradores. Então, isso aqui está na orientação, no aconselhamento, porque é aquela coisa, mas o que eu vou fazer no aconselhamento, Michele? Vai fazer isso, vai conversar com o paciente, vai permitir que ele entenda todas as mudanças que a gente tem que fazer nesse mapa tonotópico cortical que o zumbido criou. Então, o zumbido muda o mapa, muda. Vamos lá, e vamos mudar de novo. Vamos organizar de novo. E vamos colocar um monte de química boa nele. Então, quando a gente fala da atividade física, isso também se conecta aqui. Então, se o paciente não faz atividade física, a gente pede, se ele não foi no cardio, vai no cardio antes. Se ele tem uma liberação cardíaca ou não tem nenhum problema prévio, a gente pede atividade física. Isso se comunica, isso que eu acabei de mostrar, né, das questões hormonais, se comunica com o sono, se comunica com as atividades de lazer, com a possibilidade de fazer uma massagem relaxante, de uma busca de controle das emoções. Controlar as emoções parece uma coisa muito estranha, né? Mas aqui na universidade a gente tem o LAPIX, que é o Laboratório de Práticas Integrativas Complementares em Saúde. E eu sou uma apaixonada pelas práticas integrativas cada vez mais, e a gente pode encaminhar os nossos pacientes para lá para fazer alguma daquelas técnicas lá do início. Quando a gente não consegue com que o Vitor maneje todo mundo, no LAPIX tem aromoterapia, auriculoterapia, reiki, access, que são instrumentos de práticas integrativas complementares que nos ajudam a mostrar para o paciente que respire e segue o baile, respire e vamos lá. E se a gente entender que esse complemento das PICs, das práticas integrativas, não estão funcionando, a gente vai pedir atendimento com a Nutri, com o físio, vai pedir retorno com o médico otorrino, vai dar uma conversada com o médico otorrino para, de repente, a gente entrar com uma medicação da lista gigante de possibilidades de drogas e combinações de drogas que o otorrino pode fazer para manejar o paciente com zumbido crônico. Então, aqui não faltam possibilidades de pedir ajuda para o psicólogo, para o psiquiatra, para o dentista, quando a gente percebe alguma questão de ATM. Enfim, todo mundo pode ajudar aqui, como diz a doutora Tenil, zumbido é terra de todo mundo. E na universidade a gente consegue fazer o encaminhamento para as clínicas escolas da instituição ou para o LAPIX, ou devolver para o médico otorrino, que é o médico do hospital universitário. E a questão da reabilitação auditiva é um problemaço, é um nosão que a gente tem, um nó gigante nessa caminhada, porque a gente tem uma fila de espera muito grande para concessão de aparelhos auditivos pelo SUS aqui no Serviço de Saúde Auditiva da UFSM, do Hospital Universitário de Santa Maria. Os aparelhos hoje estão sendo entregues para quem entrou na fila em 2017. Então, a gente tem aí uma fila grande, por isso que não dá para a gente esperar 100%
só pela reabilitação auditiva para tentar ajudar os pacientes. Voltando, aqui a gente conversa um pouquinho sobre hábitos alimentares e a gente não vai nunca pedir para o paciente cortar café, cortar chimarrão, cortar doce. A gente vai fazendo uns testes terapêuticos, a gente vai fazendo umas análises de como que cada metabolismo vai funcionar, reduzindo café, reduzindo chimarrão, reduzindo doce ou aumentando o café, vai depender muito de cada um. E aqui entra os exames laboratoriais, que vem a importância da gente tentar entender se precisa de suplementação, se não precisa, como é que está a relação do cálcio, ferro, ferritina, que tem toda essa ligação metabólica. E daí aqui tem outro pano para muita manga, mas a gente também analisa isso para poder pedir para o paciente revisar esse hábito, caso ele exista. E tudo isso num diálogo. A gente não vai lotar o paciente de tarefas no primeiro dia. A gente vai conversar sobre tudo isso e ver quais são as coisas mais fortes, mais gritantes, que a gente pode dar de tarefa para aquele primeiro mês. Lembrando sempre que a gente não vai conseguir um efeito imediato. Cada metabolismo é muito único, cada pessoa é muito única. Então, a gente não vai conseguir que de uma semana para outra, tomando água ou começando a fazer uma caminhada, o zumbido vai embora. Pode ser que sim, tem gente que sim, mas a gente tenta segurar a nossa expectativa, né? Pensando no que a gente acabou de ver ali no texto do Dr. Richard Tyler. E daí, esse protocolo de aconselhamento, a gente vai guardar na nossa rotina aqui. A gente faz uma foto, cada paciente tem uma pasta no Drive, e lá dentro do Drive tem todos os procedimentos que a gente fez de avaliação com o paciente, que eu não falei hoje, mas a gente faz muita coisa por ser uma clínica escola e por ter essa vinculação com a pesquisa, mas também porque a gente sabe da importância de cada uma dessas coisas dentro do processo de cuidado a esse paciente. A gente tem textos aí que falam só sobre o cuidado. Ele se sentir cuidado, a gente já tem aí, de novo, né, um pedaço do caminho andado. A mesma questão que eu falei antes da escuta qualificada. Então, a gente, digamos que esse paciente tenha saído com essas 3 tarefas. A gente vai colocar aqui a nota que ele deu para a Eva, digamos que tenha sido uma nota 10, e o THI tenha sido grau 3 ou grau 4. E daí isso daqui a gente vai acompanhar. A gente vai marcar dali a 2 semanas, 3 semanas, falando para o paciente que talvez a gente não consiga já resultados tão efetivos, tão rápido, mas pode ser que sim, que tudo vai depender do processo metabólico dele, sempre, né, com aquela primeira frase gigante assim no atendimento. O zumbido é um sintoma, ele não é uma doença. Se ele é um sintoma, não tem sintoma que não tenha cura. Então a gente vai melhorar isso, a gente vai conseguir naquela troca ali de compromisso, de responsabilidade que a gente faz com o paciente. E esse aqui é um texto do Hearing Journal novamente, que saiu agora, em 2022, pelo Dr. Richard Tyler, que acalma o nosso coração e alegra o nosso coração, porque ele fala do tratamento do zumbido em casa, fazendo exatamente essas coisas que eu acabei de conversar com vocês e mostrando exatamente essas coisas que podem dar certo. Tem pacientes que são muito mais complexos, com certeza. Tem paciente que a gente vai tentar a lista inteira de tratamento e não vai dar certo, com certeza. Mas não é nisso que a gente tem que se apegar. A gente tem que se apegar naqueles que podem ficar bem tratando do zumbido em casa, como disse o Dr. Tyler agora, em 2022, fazendo essas mudanças de hábitos que eu acabei de listar para vocês no aconselhamento. Então, esse material, ele conversa muito com o nosso protocolo, que foi publicado em 2021, e esse daqui em 2022. Então, isso aqui nos acalma e nos alegra. E é muito gostoso ver que a gente está no caminho certo. E daí aqui eu trouxe para vocês um exemplo do Jota, um paciente que a gente atendeu um pouquinho antes de eu ir viajar, ó, foi dia 1º de abril, a avaliação dele. E uma das coisas que a gente mais sentiu no diálogo inicial, que durou 1h30, ele falando, é que ele precisava dormir.
ele não dormia. Ele, aqui tem algumas características dele, uma perda auditiva sensório-neural só em 4.000 Hz nas duas orelhas, curva do tipo A, reflexo presente, emissão presente, potencial de tronco normal. Então, a gente sabe que o gerador aqui, o causador da perda auditiva, do causador do zumbido, é essa perda auditiva, é essa perda que fez o start. Só que quem fez o gatilho central para que isso fosse registrado no córtex auditivo e fosse registrado como um som incômodo? A gente precisa ir mostrando para o paciente, tentando entender com o paciente quem fez esses starts. Então, nessa conversa inicial, a gente percebeu essas 3 coisas. Ele dormia muito pouco, porque ele é profissional de TI. Só que ele está estudando muito, ele está num momento super concurseiro, e ele é casado, então ele divide o trabalho com estudar e com a esposa, sem filhos até o momento, que é uma coisa que angustia ele, que traz uma preocupação, porque ele quer ter filho. Dele quer ter filho, e ele não tem tempo, e ele não passou no concurso que ele quer passar ainda, e ele está com 36 anos, e daí, segundo ele, eu já tenho quase 40. Então, isso traz aí uma ativação de sistema límbico que se mistura com zumbido, que não traz uma reação boa, que traz um nível aumentado de ansiedade. Então, a gente precisa tentar organizar isso. E o sono foi uma das coisas que a gente percebeu. Eu durmo à meia-noite, acordo às 4. Eu durmo à 1, acordo às 6. É um sono nada restaurador, nada restaurador. Então, a gente pediu para ele tentar começar a dormir um pouquinho mais cedo, pelo menos 3 dias na semana. Mudar um pouquinho as rotinas de estudo, aquela 1 hora que ele fazia à noite, tentar colocar na hora do almoço do trabalho, porque ele tinha um intervalo do meio-dia às 2. E tentar ir fazendo o ajuste de rotina para que pelo menos 3 vezes por semana a gente conseguisse um sono mais restaurador, já que ele precisa de tempo para estudar. Não posso dizer para ele não estudar, mas eu posso pedir para ele tentar fazer o caminho do meio, para ele tentar achar aí um ponto de equilíbrio. Ele fica bastante no silêncio, tanto no trabalho quanto em casa estudando. E então a gente pediu para ele evitar o silêncio, porque ele tinha trazido já uma avaliação muito completa que ele tinha feito num colega fonoaudiólogo, e ele tinha uma resposta super boa de nível mínimo de mascaramento e de inibição residual. Então vamos aproveitar essa resposta boa e vamos colocar um ruído branco aí. Então, pelo menos 3 vezes por semana, umas 2 horas por dia, espalhadas durante o dia, vamos tentar mascarar esse zumbido e ver como é que esse cérebro responde. E os momentos de lazer, porque a vida dele estava sendo esta. Sai de casa, vai para o trabalho, chega, conversa com a esposa, faz comida, interage um pouquinho com os cachorros, vai estudar. Dorme um pouquinho de nada, no outro dia a mesma coisa, chega no final de semana, fica estudando. E o lazer? E aquele monte de hormônio bom que a gente precisa que a hipófise produza para que o cérebro tenha uma química mais saudável. Isso vem da onde? Então, a gente tem que explicar isso para o paciente. Então, eu falei para ele, tenta intensificar a bike, que ele estava andando de bike 1 vez por semana, lá de vez em quando. Tenta colocar bike no final de semana, vamos buscar uma liberação hormonal boa aqui. Daí vai lá, pega aquela foto, mostra a foto da liberação hormonal, mostra para o paciente que o que a gente está falando tem evidência, que a gente não está tirando isso de qualquer lugar. E daí agora, dia 29, eu vou ver ele. Ele tem, eu não coloquei aqui o THI porque a gente não fez, porque a consulta demorou muito, 1h30 só de conversa, mas a nota EVA dele, isso aqui tá ficando na frente, a nota EVA dele, ele deu 5, 6, o que parece uma EVA pequena, mas que no discurso dele trazia um desconforto gigante. Então, aqui, um exemplo de aconselhamento. Espero ter clareado um pouquinho. Daqui, a gente segue. Ai, Michele, quanto tempo eu vou ficar acompanhando o paciente em aconselhamento se ele não melhorou? A gente precisa, no mínimo, esperar o prazo metabólico, que é de 3 a 6 meses. E daí, antes de falar isso do prazo metabólico, só quero reforçar isso que eu estou dizendo para vocês sobre essa questão da qualidade do sono, que foi uma coisa que a gente falou muito com ele, que está nesse texto de 2021
da Hearing Journal também precisa dormir bem. Se o sono não for restaurador, eu não vou conseguir com que o zumbido vá embora. E esse outro que fala justamente sobre o uso dos aplicativos e esse manejo, esse controle do uso dos aplicativos pelo paciente, que foram duas coisas que a gente pediu para ele. E a outra é essa que eu já mostrei, que é essa questão de liberação de química saudável para o cérebro. A gente precisa muito da dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina. E esse estudo de 2021, ele fala justamente sobre isso, sobre os biomarcadores que a gente pode procurar no paciente, que eles categorizaram em 8 categorias, que trazem os parâmetros metabólicos, hemostáticos, inflamatórios, endocrinológicos, imunológicos, neurológicos e oxidativos do paciente. Então, assim, coisa para fazer, o que buscar e como manejar paciente com zumbido é um mundo e um universo. E daí aqui eu trouxe um texto que fala sobre essa questão do sistema límbico e do zumbido crônico. Então, o quanto existem, né, estudos de imagem que mostram o quanto o estresse afeta o sistema límbico, tanto quanto o zumbido. E o quanto isso vai modificando essa estrutura cerebral. Então, aqui a gente tem... Tá muito pequenininha a imagem, agora eu confesso que eu não vou lembrar o que era o A e o que era o B, mas depois eu volto para contar para vocês. Isso aqui não é uma coisa que é da nossa alçada no sentido de conhecimento, né? A gente não trabalha com exame de imagem, mas eu acho que é importante a gente ter o conhecimento para poder dizer para o paciente que realmente muda a estrutura cerebral e que o estresse e o zumbido vão lá e prejudicam do mesmo jeito e muitas vezes juntos. Então, é isso que a gente precisa desmanchar aí, jogando uma química boa no cérebro. E isso tem relação direta e total com as questões da cognição, que tem se estudado muito e se falado muito também sobre o declínio cognitivo de paciente com zumbido crônico, que inclusive é uma pergunta de pesquisa, né, da minha aluna de TCC, da Dani Tesseli. E daí aqui, então, dando seguimento nessas estratégias, nessas possibilidades de intervenção, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a nossa paixão pelas práticas integrativas complementares em saúde. E desde 2021, então, a OMS ela traz as práticas evidenciando muito bem-estar. E o que a gente já tem evidência científica? Alívio da dor, da ansiedade, de sintomas de algumas doenças, que a prática integrativa, ela motiva o contato paciente-profissional, diminui muito, drasticamente, o uso de medicamentos e fortalece o sistema imunológico e, consequentemente, melhora a qualidade de vida. Então, é justamente isso que a gente quer, né? A gente quer diminuir cada vez mais a quantidade de remédios que o paciente precisa e, energeticamente, conseguir poder melhorar complementarmente o que ele tem de tratamento, algum sintoma, nesse caso, o zumbido. E daí, nesta prerrogativa, vem o trabalho da Sheila, que foi o desfecho da tese de doutorado dela, que ela trabalhou com suplementação de extrato de açaí, e ela fez medida de percepção do zumbido, de ansiedade, e fez análise de biomarcador de metabolismo oxidativo, porque ela foi orientada pelo professor Aron, que trabalha com metabolismo oxidativo. Eu fui co-orientadora por ser fonoaudióloga. Então, foi um grande presente ter a oportunidade de trabalhar com a Sheila nessa tese. E o que a Sheila concluiu? Que a suplementação com esse antioxidante, com o extrato de açaí, sendo administrado por via oral, ele traz, sim, efeitos favoráveis no zumbido, que ele diminui a sensação de desconforto do paciente com o sintoma, e isso é independente da etiologia de base. Tinha-se uma hipótese de que ia funcionar mais nos pacientes metabólicos, mas não. Os pacientes melhoraram e conseguiram dizer, eu estou bem, independente da etiologia de base.
e ela pode, então, ser considerada uma modalidade de tratamento. Além disso, também reduziu os sintomas ansiosos e também teve algumas mudanças de estresse oxidativo, mas que ma maiores investigações são bem-vindas nesse sentido. E daí aqui, a Sheila até tentou fazer. Travou. Vamos, computador. Aqui, a Sheila até tentou fazer uma divisão em possível subgrupo, assim, tentando fazer uma análise por comorbidade, mas não teve uma relação direta. O trabalho, ele teve um grupo com extrato de açaí e um grupo placebo, então foi um estudo, um ensaio clínico randomizado, foi um trabalho muito bonito, que tem o mérito total da Sheila, ela teve uma trabalheira para fazer. A gente olha e parece que é pouca gente, mas deu bastante trabalho. Então, os pacientes, tanto com DTM, quanto psicológicos, quanto com questões metabólicas, todos tiveram a oportunidade de melhorar. Dá certo para todo mundo? Não, não dá certo para todo mundo. Mas se der certo para algumas pessoas, a gente está no lucro. E daí, aqui é só para a gente lembrar o que a gente estuda lá no primeiro ano de faculdade, como que funciona uma molécula normal, o radical livre que vai sujar, contaminar essas moléculas normais, e a ação do antioxidante, então, fazendo essa limpeza metabólica, propiciando com que a gente tenha esse funcionamento celular com moléculas mais perto do normal possível. E daí o extrato de açaí, como que ele foi administrado? Uma cápsula de 100 miligramas de manhã, depois do café da manhã, por no mínimo 3 meses. Então, a mesma prerrogativa de que a gente precisa de 3 meses, no mínimo 3 meses para tudo. Precisa ser um extrato de açaí manipulado numa farmácia de confiança. Não dá para comprar esses que vende na internet, que a gente não sabe como que é a qualidade do extrato de açaí. Então, a Sheila recebeu essas cápsulas, vieram manipuladas para a tese, então a gente tinha total confiança na procedência do extrato de açaí. Então, o paciente fazer, vai fazer o uso assim, e a gente, enquanto fonoaudiólogo, a gente pode prescrever, e isso está previsto no código de ética, do nosso código de ética de fonoaudiólogo. E daí, é claro, né, sempre a alimentação, ela pode ajudar e ela deve ajudar. Então, todos esses alimentos, eles são antioxidantes. Então, laranja, morango, kiwi ou kiwi, feijão, tudo que a gente puder contribuir na alimentação, e muita fruta, tem um artigo que fala do quanto o paciente com zumbido tem que comer fruta. Muita fruta é extremamente bem-vindo. Dessa questão dos 3 meses, é muito claro para a gente, a literatura traz isso, né, de que cada pessoa tem um organismo único. Então, o metabolismo deste fulano é completamente diferente desse, porque cada pessoa tem uma organização de integração e de solução desse alimento ou dessa suplementação, vai ser absorvida e vai ser distribuída diferente em cada organismo. E isso tem uma relação direta com a idade das pessoas, com o peso, com o quanto ela toma de água, a gente volta lá na água do aconselhamento, com a alimentação, não dá para tomar extrato de açaí e comer de qualquer jeito, não dá, tem que ajudar com a alimentação. O trânsito intestinal é fundamental, a pessoa precisa ter um bom fluxo intestinal, o sono e a atividade física. Então, a função metabólica é no mínimo 3 meses, mas se a pessoa tiver mais peso, se ela não vai no banheiro todo dia, se ela dorme mal, já aumenta esse peso. Já aumenta esse peso, desculpa, já aumenta esse tempo. O Meet está dando uma mensagem aqui. Já aumenta esse tempo. Então, o paciente precisa saber disso. Se ele é um paciente extremamente sedentário,
ele precisa saber que talvez 3 meses não seja o suficiente para ele. Cada pessoa tem uma interação, oxidação, redução, hidrólise, que são as primeiras fases do metabolismo, para depois conseguir ter o benefício do fármaco, que nesse caso é a suplementação pelo extrato de açaí. A gente precisa explicar isso para o paciente. Michelle, eu vou fazer tudo isso numa consulta? Não, a gente vai fazendo isso devagarinho. Por isso que a gente não precisa ter pressa e a gente não precisa ter um cronograma pronto. Eu preciso de 5 sessões, de 10 sessões. A gente vai indo e conversando com o paciente e permitindo que ele saia melhor a cada consulta. Esse é o mais importante. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês, então, daqui para frente eu vou só mostrar e não vou me ater nos temas, porque já me alonguei bastante. Mas aqui a gente tem a publicação da Carol, então, que fala sobre o resultado positivo da osteopatia craniana em paciente com zumbido crônico. Aqui tem algumas imagens da osteopatia, aqui a osteopatia e aqui a auriculoterapia, que eu trouxe para mostrar para vocês. Então, esse é o Vitor, que eu comentei, que é o aluno de mestrado que tem feito essas 2 estratégias que eu ainda não tenho formação, que é a neuromodulação e a auriculoterapia. A auricologia, eu vou receber formação em breve. E aqui, eu só trouxe para vocês lembrarem da importância, né, do acesso a essas questões do consciente, do inconsciente do paciente com zumbido, porque normalmente tem alguma relação com alguma questão emocional, grande maioria, e eu tenho formação enquanto terapeuta de barra de axis, então é uma das técnicas que a gente está usando e pretende continuar usando nos nossos pacientes com zumbido. E chama barra de axis, né? Porque é como se criasse barras na cabeça da pessoa e cada uma das barras ela tem relação com alguma coisa. Relação com a cura, relação com as questões de controle, com a consciência, com as questões de bondade, gratidão, paz e calma, que a gente muitas vezes percebe que os pacientes, tem muito paciente que chega que não tem nada disso, né? Nem bondade, nem gratidão, nem paz e nem calma. Então, por essa troca energética que acontece pela estratégia, pela terapia, pela técnica de Axis, a gente consegue acessar energeticamente esses pontos e conseguir fazendo essas trocas e esses fluxos para que o paciente possa se beneficiar do tratamento para redução do sintoma, para reduzir o zumbido. Tentando ativar mais as áreas de alegria, reduzir as áreas de tristeza. E para finalizar, então, eu quero dizer para vocês assim que eu acho que a gente precisa ser uma luz na vida dos pacientes. Eu acredito muito no fonoaudiólogo sendo essa luz. Eu acho que os médicos otorrinos também, muitos desejam que a gente possa contribuir mais com os nossos pacientes, porque cada vez mais eu acredito que não existe sintoma que não tenha cura, e a gente escuta muito isso do Dr. Ítalo nas aulas dele. E isso aqui eu aprendi com o Dr. Ítalo numa aula, né? Se eu recebo uma fechadura para abrir e eu tenho um olho aí de 2, 4, 6 chaves, eu já fico, ixi, qual será a chave certa para essa fechadura? E se eu aumento o número de chaves, é o que acontece com o zumbido. Então, eu tenho uma fechadura e tenho aí 100 chaves. Eu tento a primeira, eu tento a segunda, eu tento a terceira, a 10ª, a 20ª e eu não consigo. O que a gente precisa é saber que a gente tem mais estratégias para tentar depois, buscando sempre as melhores escolhas, permitindo que o paciente participe desse processo e saiba o que está acontecendo, para a gente conseguir achar a chave certa. A gente acha a chave certa em todo mundo? Não. Tem pacientes que a gente tem muito mais dificuldade, por um motivo X ou Y, mas a gente precisa tentar.
E eu acho que a gente precisa tentar, porque a gente vai muito, 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 muito mais longe quando a gente acredita, e quando a gente permite essa conexão aí entre o nosso conhecimento e o nosso coração, a gente vai muito mais longe acreditando. Eu quero mais uma vez agradecer ao meu grupo de pesquisa e eu espero que esse material seja muito útil para vocês. E aqui tem o meu e-mail. Aqui no GEAC a gente trabalha, então, em todos os níveis de pesquisa, iniciação científica, TCC, mestrado e doutorado, pós-graduação, mestrado e doutorado. E esses são os nossos canais de rede social, o Instagram do GEAC e o nosso canal do YouTube, que é aqui onde a gente está agora com essa aula. Acho que é isso, então. Eu espero poder ter contribuído um pouquinho e plantado uma sementinha de desejo aí de ajudar esses pacientes. Um abração para todo mundo.